Eu disse que eu ia te fazer uma pergunta chata. Pode fazer, sim. Essa pergunta vai vir agora, né? A gente tem um certo, a gente tem um certo problema quando a gente vê a perspectiva histórica do próprio desenvolvimento do judô, né? E eu tenho uma certa impressão que isso angustiou até o Sensei Jigoro Kano, né? Eu já até conversei com o Sensei Vélez sobre isso, né? Alexandre Vélez Nunes, né? Uhum. É que é o seguinte, o judô ele não foi criado como esporte e não deveria ser um esporte. É uma prática de vida através de elementos originários das lutas, né? Por isso que ele é judô e por isso que o Sensei Galileu falou há um tempo atrás sobre a flexibilidade e o esporte fez ele ser duro, não flexível. Então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar um dia, né? Com toda boa vontade, Sensei Jigoro Kano cria o judô e manda ele para o mundo. Ele bate no sistema esportivo inglês, contamina o judô e retorna para o Japão dominando o Japão, né? Então, o esporte ele é inglês, ele não é japonês. Então, quando o judô se transforma em esporte e a vertente esportiva é maior do que a vertente da prática cotidiana e da busca do entendimento interno, que o judô é uma busca da interiorização, ele vem do budismo, então você busca a iluminação através do judô, né? Ele contamina com o esporte, aonde a excelência esportiva se torna maior do que o caminhar a vida inteira praticando judô, né? Essa foi uma grande ruptura que teve. E aí vocês perguntam, né? Isso é uma questão histórica. Jigoro Kano não queria que o judô fosse olímpico. Ele aceita que se torne olímpico, mas ele nunca, como membro do próprio Comitê Olímpico Internacional, ele não buscava que o judô fosse olímpico. Porque o judô é mais do que esse esporte. E não adianta a gente falar, não, o judô é mais do que o esporte porque o cara ganha medalha olímpica e não cumprimenta, não comemora. Não, não é isso. Ele é mais do que esporte porque ele é uma prática cotidiana de autoconhecimento, né? E essa perspectiva que eu quero passar essa bola para você, né? O quanto o esporte contaminou o judô e o quanto a prática de autoconhecimento que existe dentro do judô, ela pode ser resgatada, Ceci. Nós vamos ter que marcar um outro programa só para discutir essa pergunta, Sensei. Ela é a mais complexa, eu acho que ela é a mais importante para a gente poder entender. Essa discussão devia ser feita por muitos outros grandes professores, né? E assim, eu só sou uma pequena ponta para poder comentar sobre isso. Eu acredito como você. Eu acho que o Jigoro Kano, ele não imaginou o judô como queria. Ah, queria do fundo do coração que fosse esporte. Não, não queria. Porque eu acho que ele tinha um medo. Eu acho que ele tinha esse medo do que está acontecendo. Do judô só esporte. Eu acho que ele tinha esse medo dentro dele. Mas a minha visão, acho que as pessoas veem o Jigoro Kano, muitos professores veem o Jigoro Kano como um cara muito certinho, muito seguidor das coisas. E a gente acabou de falar isso, que não era isso. O Jigoro Kano era um transgressor por natureza. E eu acho que era muito contra a própria natureza dele, ele bater o pé e falar assim: não, o judô não vai ser um esporte. Porque era. Você entende? Ele transgrediu. Se algumas pessoas estavam pensando que ser um esporte talvez fosse bom, como é que ele ia bater o pé e falar que não? Você entende? Acho que tinha psicologicamente, filosoficamente, dentro dele teve esse conflito. E aí eu acho que ele só aceitou. Ele aceitou, foi na Inglaterra, pensou, conversou, voltou lá para Kodokan, falou: vamos fazer aqui um torneio. Vamos fazer um torneio aqui, vamos fazer um vermelho e branca, que é o torneio mais antigo que se tem continuidade esportiva até hoje, entendeu? Mas acho que ele nunca quis, porque eu acho que ele tinha exatamente esse medo.
chegando à sua pergunta especificamente, eu acho que precisa haver uma ruptura. E não é uma ruptura... As pessoas, quando falam de ruptura, parece que existe uma ruptura, sei lá, institucional. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma ruptura dentro da mentalidade dos professores. Eu acho que o professor precisa estudar e ele precisa entender, desde a parte científica da motricidade, dos movimentos, até da questão estatística do judô. Você não vai formar um faixa, você não vai formar um campeão de judô facilmente. Você não... Gente, se fosse fácil formar um campeão, todo mundo fazia. A gente teve uma entrevista com o sensei Expedito Falcão, e a pergunta é, como é que forma outra Sara Menezes? A resposta é, se eu soubesse, eu já tinha formado mais 10, mais 20, mais 30. Essa é a resposta. Não tem. Então, nós, professores, trabalhando na direção de querer formar um campeão olímpico, nós só estamos não formando e prejudicando os outros aspectos do judô. E talvez não, com toda certeza, os aspectos mais importantes do judô. O autoconhecimento, o trilhar o seu próprio caminho, né? O seu caminho da flexibilidade, o seu gentle way do judô, que tem, cada vez que a gente traduz o judô numa outra língua, né? A gente vai enxergando como que cada um daqueles países enxerga o judô, né? A gente aqui traduz como um caminho suave, mas em inglês é the gentle way, que é o the gentleman, que é o caminho da gentileza, do cavalheiro, né? Na Itália é o princípio da flexibilidade, por exemplo, né? É assim que eles traduzem. Então, assim, filosoficamente, o judô é muito profundo, muito profundo. Ele é uma ferramenta pedagógica que pode ser usada em inúmeras frentes. Então, cabe aos professores, essa coisa não é de cima para baixo, não é das confederações, porque toda a estrutura de confederação, de federação, de liga, os entes reguladores do esporte, toda a estrutura deles é baseada na competição. Então isso não vai partir deles. E aqui não é uma crítica. A minha discussão com o Pavani ontem, no final, chegou a isso aqui. A gente não tem que esperar que as federações façam isso. Os professores precisam entender isso, que o público deles, no geral, não é esse público competidor. E aí, se surgir o cara bom, ele vai seguir o caminho dele, você vai preparar ele, e em algum momento você vai ter que levar ele para um clube grande, porque o clube grande é que tem estrutura para poder bancar ele, entendeu? A gente tem um menino que a gente acabou de formar no projeto social lá, a gente não tem condição de bancar ele. Mandamos ele para Sojipa, tá lá com o Kiko, tá lá treinando lá, grande abraço para ele, grande Miguel, entendeu? É esse o caminho, é assim que vai funcionar. E a gente tem que ter orgulho, ele tá lá, eu tenho o maior orgulho dele. CC Pavani, a CC Aglaia, formada na Portela, foi para Sojipa, seguiu o caminho dela, é assim que funciona, é isso mesmo. E a Maria Portela sempre tem... A Aglaia é como se fosse a mãe da Maria Portela, uma das mães, digamos assim, né? Então, assim, essa relação, ela vai continuar. Ela vai continuar. Agora, não pode ser a sua referência. E a gente fala, o judô transforma vidas, o judô ensina caráter, o judô isso, o judô aquilo, o judô não sei o quê. Mas na hora que a gente tá dando treino, a gente tá mandando o cara fazer o ultimata do Inoue. Não, ele precisa fazer o ultimata dele, ele precisa se autoconhecer, ele precisa se compreender. Essa é a verdadeira proposta de Jigoro Kano. Então tem que ter uma ruptura. Tem que ter uma ruptura. E a ruptura só vai acontecer quando a gente começar a discutir, começar a falar. E eu não tenho a fórmula mágica. Não tenho. Você não deve ter, sensei. Acho que nenhum de nós temos. A gente tem que tentar. Vai fazendo. Tenta fazer uma coisa diferente. É assim que funciona.